tá? Para repetir uma experiência com o grupo. Isso vai dar mais gás para o trabalho. Então, aperfeiçoa. Não deixa a coisa ficar no domínio, tá? Domínio de sala, que é isso que nós estamos falando, tá? É domínio de sala. Meu filho, minha criança está dando problema. Só leva para coordenação depois que você ter feito tudo. Porque o que faz uma criança não ficar na sala de aula? O que faz uma criança não ficar na sala de aula? Desinteresse. 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 Não tá bom, ela não fica mesmo. Ela não fica. Tá ruim, o material tá ruim, tá de péssima qualidade. Ele tá percebendo que não foi preparado para ele. Então ele não vai ficar. Ele vai pôr o pé na cadeira por quê? Porque ele tá com tempo para pôr o pé na cadeira. Se você der atividade o suficiente, vou mostrar para vocês uma aula que a gente deu. Pé na cadeira, quando no centro de costas, para o mesmo agitador. Vivi isso. É, põe a gente pra fora. Deixa eu cadê a nossa casa? Não, né? A gente fez uma aula recente. E aí, gente, o que nós fizemos? Eu vou fazer aula, porque se eu espalhar essa aula aqui, não vai dar, o espaço é pequeno para nós. A gente cortou vários bonequinhos, a gente ia falar sobre a reencarnação fortalece os laços de família. Nós fizemos vários bonecos, desse tamanho assim, vários, e fizemos uma roda com esses bonecos, mostrando para eles que aqueles bonecos estavam em atividade na Terra. Vieram a benefício da própria evolução e ajudar Jesus. E que Jesus ia utilizar esses bonecos em várias atividades. Então, de repente, Jesus fazia o quê? Ele pegava o boneco 18 e precisava do boneco 18 junto com o boneco 4, num outro espaço. Aí a gente tirava aquele boneco dali, pegava o boneco 18 com o boneco 4 e colocava cá. Aí fazia a mesma coisa com o boneco 5 com o boneco 10. E fizemos aquela troca de personagens, né? De repente, aquela roda que estava aqui, fazia outra roda com eles aqui, para mostrar para eles que a reencarnação não destrói, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, não destrói os laços de família. Separam-se, mas reúne em outra reencarnação, no plano espiritual. Aí, tia, mas, por exemplo, o boneco 8 com o boneco 4 desencarnaram. Aí cada um precisa reencarnar. Como é que faz? Aí a gente trouxe para eles. Dentro do exercício da aula, a gente trouxe. Olha o que acontece. Muitas vezes, o boneco 8, mais o boneco... Aí nós temos o SAS, né? Qual que é o objetivo da aula? Tudo hoje não é... Como é que chama esse negócio? BMG... Sigla. Nós criamos o SAS. Hoje nós temos o SAS. O que é o SAS? Qual que é o objetivo da reencarnação? Simpatia, afeto e sintonia. Tá no Evangelho, né? Legal, né? Do Evangelho pode ir. Então é o SAS. Reencarna com essa finalidade. Reencarnamos por sintonia, por afeição e por simpatia. Aí você morria de rir. Toda hora, agora o termo lá é... Ô tia, na próxima encarnação vai ter o SAS. O SAS. É isso aqui. E aí a gente mostrou o quê? Aquele 8 com o 4 viraram Mãe e filho. mãe e filho. Aquele 5 com o 10, pai e filho. A reencarnação fortalece os laços de família. Também pode ser que tenham transformado em vovô e neto. Ou vovó. Vou mostrando. Não é assim que está escrito no Evangelho? Ou Amigos? Não? Professor também. Ou Evangelizadores. ou tia. tia. A reencarnação fortalece os laços de família. Então, a gente foi trabalhando mostrando isso. Qual que é o objetivo, né? A dedicação. Você ajudar a criança a ficar ali. Ele vai ficar na sala de aula porque ele está com a mente ocupada. Ele levou 30 minutos para tirar a família do lugar e colocar na outra. Depois ele levou 30 minutos para colocar a tia do lado
do sobrinho, reencarnar aqueles espíritos. Quando a gente olhou, já tinha uma hora de aula. Ainda tem que considerar a simpatia, a afeição, né? A sintonia. Ainda tem que considerar quando deu tempo, ficou sem o colorido. Eles não conseguiram colorir o desenho. E não coloriram por quê? Porque o tempo da aula acabou. E fixou, né? E aí eles ficam assim, ah não tia, termina. Não posso, meu filho, deu horário, a espiritualidade vai embora. Nós vamos ficar sozinhos aqui, sozinho vai virar uma bagunça. Ah não tia, mas deixa a gente só colorir, quer dizer, eles se prendem ao material. Então quando a gente não prepara, quando não há dedicação, é claro que ele tem que pôr o pé na mesa, então é horrível. Imagina Emmanuel reencarnado, vamos dar uma ideia, né? Emmanuel tivesse reencarnado já, ou se já reencarnou. Imagina que Emmanuel está aqui em Lagoa Santa. Na sala de evangelização. Nossa Senhora. Misericórdia. Misericórdia. A hora que você lê uma coisa mal lida, não vai gostar. Não. Eu falo depressa, rápido, e às vezes sai tudo errado. Os meninos falam assim, que tia? Você fala, oh, que eu falo muito depressa. Aí, imagina Emmanuel, paciente, responsável pelo Evangelho do Brasil, num corpinho infantil, tudo bem com atitudes infantis, mas com um nível espiritual elevado. Me ouvindo falar, ele vai falar. Né? A primeira coisa que ele vai querer é sair, né? Entendeu? Ele vai fazer bagunça, porque o que acontece? Não está preenchendo as expectativas dele. Então, quando há uma qualificação, uma qualidade no trabalho, a criança fica o tempo que você quiser. Ela fica o tempo que você quiser. No nosso grupo Paz e Amor, na evangelização de sábado, são 2 horas e meia de evangelização. Entre integração, aplicação de tema, almoço, 2 horas e meia. Elas ficam numa boa. Para ir embora, você pedir. Vai pra casa, gente, nem, chegou. Chegou, quero ver menino mais não. Quero ver um menino nesse centro mais. Tchau, fui. Partiu. Tá? Domínio de sala, preparo o anterior. Né? E aí eu vou trazer um esquema para vocês ali. A alegria. Não dá para chegar com a cara de quem pernoitou sexta-feira para evangelizar no sábado e ficar pedindo os meninos para fazer barulho porque sua cabeça tá doendo. Que a gente faz isso, não faz? Fala baixo, a tia tá morrendo de dor de cabeça. Isso não é problema dos meninos. É alegria e gostar de estar ali. Gostar muito de ir para a sala de evangelização. Gostar muito de conviver com os meninos, tá? E renúncia. Renúncia. E quando eu falo de renúncia aqui, eu vou mesmo numa situação até mais séria, viu, gente? Às vezes, renunciar ao capricho do fim de semana. Sabe aquela coisa de, nossa, trabalhei semana inteira, vou dormir até... É para sua evangelização. Ah, mas é feriado, vou viajar com a família. Vai para a evangelização, depois você viaja. Ah, não, mas se eu não for agora, eu perco a carona. Vai de ônibus. Vai de ônibus. Vocês vão achar que eu estou sendo dramática, mas quando chegar no plano espiritual, vai fazer falta essa força de vontade. Isso vai fazer falta. Eu vou chegar no plano espiritual e eu vou ver espíritos que fizeram renúncia, fizeram esforço, e eu vou perceber que eu não fiz nenhum. Na pergunta 904 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: como que fica esse... É possível que uma criatura consiga fazer suas modificações, sua transformação, se tornar uma pessoa melhor? E o plano espiritual fala assim, é possível sim. O problema nosso é que a gente faz muito pouco esforço. A gente não faz esforço nenhum. Então isso que a gente chama de luta, não é luta não. Às vezes a gente vai ter que renunciar. Aí vem sexta-feira da paixão. Tem gente que evangeliza no sábado. A sua casa espírita não vai entrar de férias. Ele vai entrar de férias. Ele vai aproveitar sexta, sábado, domingo. E ele vai deixar a criança na mão. Ele vai deixar a casa espírita na mão. Um dia eu falei isso, aí depois a pessoa falou assim, você não pode falar isso. Eu falei, posso. Porque quando eu chegar no plano espiritual, eu vou falar com ele assim, sabe por que eu estou subindo e você está ficando? Eu fiz esforço e você não fez. Fazer esforço mesmo. Fazer esforço. Muitas vezes, se a casa espírita falar, não, nós não vamos abrir, tudo bem. Mas se a casa espírita vem e as crianças virão, meu papel como educador é estar lá. Nós estamos enfrentando problemas hoje por descomprometimento. Eu não estou comprometido. As escolas públicas
as escolas públicas, muitas educadoras estão comprometidas com salário, mas não estão comprometidas com as crianças. Às vezes dá aula com má vontade, falam mesmo, são um bando de marginais, agridem professores. Eu não preciso receber tão pouco, mas o que você está fazendo para ajudar essas crianças a se estruturarem? Você só está dando aula, é só aula, você vai lá e faz aquilo que você modelar, mas eu não posso fazer mais do que isso, eu só pago para fazer isso. Então a resposta é essa mesmo. A resposta é essa mesmo. A gente foi em Capelinha fazer um trabalho, deu 200 professoras. Eu não ouvi uma professora falando assim, não, Sônia, tá certo, a gente vai lutar em favor das crianças, fazer um trabalho de... Não, a maioria achando mesmo que estavam sacrificadas. E o evangelizador também acha que está sacrificado. Tá nada, gente. Isso tudo que nós estamos vivendo aqui é perecível. Pega aí, meu filho, sai com esse tempo. Não, vai lá para o espiritual com essa coisa. Some. Fala com quem está me chamando que eu estou em atividade. Aí é assim, tá vendo? Na hora que a gente está fazendo uma coisa boa, vem um para... Deve ser dívida. Então, aqui, de verdade, nós temos que aprender a ter respeito pelo trabalho com Jesus. Eu não vou faltar. Eu vou estar com Jesus. Que dia que você vem? Eu vou depois da minha evangelização. Ah, mas é longe, quando você chegar lá, o trabalho já acabou. Viaja, quando você chegar lá, já está todo mundo vindo embora, você vem embora com todo mundo, é uma delícia. Você só viajou, você só andou de ônibus. Mas vai com a coisa, tá? Vai com Jesus, porque ainda é a melhor proposta. Nós vamos ser felizes a partir disso. Tudo bem aqui? Sim. Despertando o interesse da criança. Outra coisa que eu preciso saber e que é importantíssimo no quadro da evangelização, tá? Como é que a gente aprende? De tudo isso que eu estou falando aqui, vocês vão pegar 5%. Só 5%. O que é uma pena, né? Que a mente abre, recebe tudo, mas na hora de fechar os requisitos, só fecha um pouco. Então a gente sabe hoje que uma criança aprende como? Quando você dá ela o material para ler, ela aprende 10%. Tá? Eu vou deixar esse material aqui para você. Tá? Quando você quando ela está só escutando, ela aprende só 20%. Então se você vai contar uma história, ela está aprendendo só 20% daquela história. Tá? Se você lê e conta, quanto que ela ganhou ali? 30. Se você mostra, né, fez um desenho igual eu fiz agora com vocês, e fala, aí ela aprende 50%. Tá? Se você permite que ela discuta, aonde que eu quero chegar é aí, tá? Se você permite que essa criança discuta o problema, vê e discute, ela aprende com 70%. Então, diferencia o que é mau comportamento do que é a criança se expondo. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Então, quando ela chegar na sala e ela fizer uma colocação, escute a criança. Discuta com aquela criança aquele assunto colocado em pauta. Se você não quer sair do tema, introduza o tema naquilo que a criança está conversando. Deixa que ela discuta algo. Deixa que ela diga assim, eu não acho que é isso não. Deixa ela fazer isso. Porque quando ela tem a oportunidade de falar e você de trazer e você de perguntar para ela e ela de perguntar para você, ela está aprendendo muito mais. Às vezes a criança fala assim, eu vejo a professora colocar assim, esse menino pergunta demais na sala, ele fala demais. Ele fala o tempo todo e não tem condição de dar aula. A gente tem trabalhado com os evangelizadores. Deixa a criança colocar. Tá? Ah, tia, o pastor lá da nossa igreja falou que reencarnação não existe. O que você acha? Você acha que existe ou não? Ah, não sei. Vocês falam que existe, lá falam que não existe, eu não sei mais nada em quem acreditar. Então vamos tentar aqui desenvolver a questão da reencarnação. O que você acha que é a reencarnação? Ah, não sei, a gente está lá em cima e volta. Exatamente. Ou lá embaixo e volta. Ou do lado e volta. Voltar como? Como é que você acha que o espírito pode voltar? Deixa a criança discutir o assunto. Tá? Ela falou um palavrão, não tente inibi-la. Não tente. Tente ajudá-la a entender
que aquela palavra não faz parte do contexto de vida dela. Não seria proveniente para ela. Percebeu? Mas não se assuste com as colocações das crianças. Evangelizador é muito medroso e ele é muito religioso. E à medida que ele se fecha muito no quadro de religiosidade, ele acaba perdendo a participação íntima na vida daquela criança, tá? O conteúdo tem que ter senso religioso? Tem sim. Mas tem que ter senso de discussão dentro da sala de aula. Deixa ele falar, aí você fala, entendi. Ele acabou de falar um palavrão, não valorize. Por que você está falando essa palavra toda hora? Não valorize. Dê o mínimo de importância para aquilo que ele falou. Ele repetiu, finja que você não ouviu. Deixa passar por cima. Passa por cima. E continue ensinando ele com dignidade e respeito. Você vai ver como é que ele pega rapidão o respeito que você tem por ele e pelas dificuldades dele. Porque ele aprende assim. Então não queira fazer uma aula onde os meninos são todos santinhos. Onde você fala tá e é tá, não e é não. Não queira fazer essa aula. Ela não é positiva. A aula boa é aquela que você está falando, os meninos falam, mas lá perto de casa, pois é, tia, mas eu acho que é assim. Tinha os bandidos lá do meu bairro, entendeu? Deixa funcionar num bate-papo legal. Quando a criança tem a oportunidade de falar, a evangelização rende muito. A gente já teve a oportunidade de levar desenho, levar o laboratório e não usar o laboratório de tanto que as crianças... Eu acho também, Sônia, que é uma maneira da criança criar um vínculo com você. Isso. Porque se você não deixa ela falar, se você não para ouvir, ela deixa de vir porque ela não pode interagir com você. Exato. Tá? Essa é só mais um que está falando para ela. Só mais um. É só um contador de história. Só um contador. Então, quando você aproveita para permitir que essa criança participe, ela aprende com 70%, né? Se nós ajudá-la a experienciar a reencarnação dela, ela aprende com 80%. Aí é legal. Trocar experiências. Então, por exemplo, você vai fazer planta, igual a história do lápis aqui. Eu achei isso aqui maravilhoso. Maravilhoso. O que a gente pode fazer com esse lápis que no final das contas ele vira uma plantinha? Levar eles para plantar. Perceberam? Dá o lápis para a criança. Ela pode usar o lápis um determinado tempo. O lápis é de usar para a evangelização. Depois que ela usou esse lápis, podemos ter uma aula de retribuição à natureza. A natureza nos deu... Educação no deu. A natureza, até porque está reencarnando hoje no nosso planeta inúmeros espíritos comprometidos com a ambientação. Muitas almas. Porque para mudar para a regeneração é preciso que o planeta esteja favorecendo esse processo. Perceberam? Então tem uma gama inúmera de almas com esse compromisso. E ela vai aprender a respeitar quando for ao sítio com o pai dela, quando for pescar com o pai dela, tudo isso ela vai aprender. Então olha que material bacana, vou levar para a minha sala de aula. Vou usar o lápis, vou saber onde é que vocês vão esse lápis. Vou usar... Quem é ela lá? Paula, irmã dela trabalha na secretaria do Fala com ela, eu preciso falar com ela urgente. Eu preciso de 115 lápis. Tá? Que depois vão virar? 115 anos. 115 anos. Eu preciso falar com ela. Agora é um particular. Porque depois delas usarem, a gente vai deixar elas usarem o lápis. Terminou? Agora nós vamos fazer o recolhimento. E isso é material. Tá? Isso é experiência utilizada. E 95 do que ensinamos aos outros. De que nós estamos falando? Exemplo, comportamento. Se a criança sabe que o que eu estou falando é verdade, a tendência dela é praticar. Tá? A tendência dela é praticar. Ai, meu Deus do céu. Senhor sabe. Agora eu vou passar para... Cadê meu moço que passa aí para mim? A filha do moço tá aí. A filha do moço, vem cá. Agora eu queria mostrar para vocês como que a gente tem que persistir no campo da aprendizagem. Às vezes a criança não vai, não fica, porque ela se desinteressa. Eu quero, mas esse aí não está aí não. Fechar não, diminuir. Vocês conhecem esse vídeo? Peraí só um pouquinho, não coloca agora não, peraí só um pouquinho. Esse vídeo é o seguinte. Isso é para mostrar como é que quando você leva a experienciar, quando você tem a dedicação, como que a criança aprende, tá? Você vê que bacana que é esse vídeo, pode ir.
Esquece a empresa. É quando eu não fui nessa. Deixa eu ver. Clássica, nossa, só pegar um trem pra lá, né? Melhor eu nem falar. Eu não sei. É porque é chato. Só tem piano, não tem guitarra, bateria. A gente estava lá sentado, aí a irmã tá aparecendo música, aí eles começaram a tocar. Muita gente, muita. Eu vi o maestro cantando, porque quando levanta, eles pegam o instrumento, quando abaixa, eles tocam. Pra cima, pra baixo, eu canto. Achei legal, tinha flauta, o instrumento que eu mais gostei foi violino, porque ele pode fazer fino ou grosso. O triângulo. Plim, plim. Eu gostaria. Música clássica é uma música calma e também tem alegre. O máximo. Amei. Queria ver mais. Viu que bonitinho? Qual que foi a primeira visão? É bom nem falar. Eu não gosto, não tem nada, né? Não estou fazendo propaganda pro tal não, viu, gente? É só para vocês verem que legal. Quando você pega a criança e faz o laboratório com ela, leva para viver, para experimentar, ela tem uma outra visão. Metade das nossas aulas são fracassadas porque a gente não deixa a criança experimentar. Se expressar, né? Se expressar. Eles fizeram isso, ela foi, a hora que ela chegou, o que aconteceu? Viveu a experiência e descobriu a beleza que é uma música clássica. Tá? E aí, currículo, planejamento e programação. A primeira coisa que eu preciso fazer é planejar. Né? O que eu vou fazer? Primeiro, tempo para preparar. Por que eu preciso de tempo para preparar essa aula? Porque eu preciso formar uma equipe que me ajude na preparação da evangelização. Né? Parte da evangelização é feita pelo processo intuitivo. O evangelizador ele é intuído. Eu tenho que saber disso. Tem hora que eu falo coisas, quando eu acabo de falar, eu falo, nossa, onde é que eu tirei isso? Né? Foi intuído. Se ele prepara, fica muito mais tranquilo para ele saber de onde ele tirou aquela lembrança daquele material. Então eu preciso de tempo. Precisa que uma equipe de evangelização esteja com ele. Uma equipe espiritual. Alguém que entenda de evangelização no plano espiritual, se comprometa com as crianças daquela casa espírita que eu participo e na hora que eu vou preparar a evangelização, esteja comigo fazendo esse material. Tá? Então eu preciso de tempo na evangelização. Para preparar a evangelização. Eu estou planejando a minha aula. Não, planejando planejar. Tá? Vou começar a evangelizar, eu preciso pensar, como é que eu vou fazer agora, gente? Primeira coisa que eu preciso é de tempo. Eu vou tirar um tempo que a espiritualidade possa me acompanhar sistematicamente. Não vou preparar, por exemplo, um dia eu preparo 2 horas, no outro eu preparo 5 horas da tarde, na outra semana eu não preparo. Não. E mesmo que a minha aula for dada por outra pessoa, eu preciso preparar a aula. Tá? Quem vai fazer a aula hoje não sou eu, é a minha colega de sala. Mas eu tenho que preparar a aula do mesmo jeito. Com a mesma garra, com o mesmo entusiasmo. Tá? Buscar recursos para preparar a aula. Por exemplo, eu não posso sentar e falar, bom, eu vou falar de reencarnação. Para falar de reencarnação eu preciso de quê, gente? Não. Eu preciso pensar no que significa reencarnação e a partir do momento levar tudo que me lembre a reencarnação. Me dá uma ideia do que possa lembrar a reencarnação agora. Se vocês fossem preparar uma evangelização agora, o que vocês levariam para a mesa de preparação?
Não, não cochicha não, pelo amor de Jesus. Mais alto. Uma semente. Eu levaria uma semente e colocaria lá em cima da mesa. O que mais? Uma mala. Uma mala. Um casulo. Hã? Um casulo. Um casulo. O que mais? Vai, gente. Não desanima não. Vamos preparar a evangelização. O que eu levar? Relógio. Relógio. O que mais? Acabou? Caneta? Caneta. Escreveu uma nova experiência. E escreveu uma nova experiência também, né? O que mais? Eu levaria roupa, agasalho. Não é isso? Vestir uma nova roupagem, tá? Então eu pegaria esse material e colocaria ali na mesa. Você começa preparando por aí? Não. Primeiro você precisa conhecer o tema. Não é isso? Saber sobre a reencarnação. Precisa saber até o que você escolhe. Então ter recurso seria fundamental. Orar para preparar esse material. Um dia, disposição. Não dá para chamar a espiritualidade, fazer uma prece, começar e ligar a televisão e assistir novela. Ouvir uma música, sair para conversar com a vizinha. Não dá, tá? Livros à disposição. Livros que tratem do assunto. É assim que eu vou começar a minha evangelização. Que livro fala de reencarnação? Missionários da Luz fala de reencarnação. Evangelho segundo o Espiritismo fala de reencarnação. Livro dos Espíritos fala de reencarnação. Livro dos Médiuns fala de reencarnação. A Gênese de Kardec fala de reencarnação. Céu e Inferno, excelente, fala de reencarnação. Vou levar esses livros por quê? Porque eu vou começar a pensar no meu material. Vou levar o computador para eu poder achar. Hoje a gente tem um concurso, a gente prepara muito mais rápido. Antigamente a gente ia para as casas espíritas preparar, a gente tirava um domingo. E naquele domingo a gente preparava 5, 6 aulas. Por quê? Porque não tinha computador. Porque hoje você clica lá, reencarnação, livro, André Luiz. Aí ele te dá um monte de livros. Você dá com os livros na mesa, você abrir. Por que a gente sugere que abra o livro? Tem muita coisa que está na internet, mas está errado. E às vezes uma informação pode ser pega de contraditória. Tá? Minha filha recebeu um tema para ser trabalhado. Quando ela foi trabalhar o tema, estava dizendo mal de Jesus. Falando mal de Jesus. Ela leu e falou, não pode. O que está errado aqui, mãe? Na internet, no livro, no meio do livro estava escrito lá. O que está errado aqui? Não está batendo. Faltando letras, e ao faltar letras, deu uma versão equivocada sobre Jesus. Então, compara-se aquilo que está na internet, é a mesma coisa que está no livro. Não vai copiando, por isso que não pode copiar. Não vai copiando e passando, não. Confere lá, conferiu no livro. Tá? Então é fundamental ter os livros. E uma boa vibração. Tá? Briguei com o marido. Vou preparar a evangelização infantil. Não vai dar, porque a desgraça daquele não tomar aquele soco no acidente, né? Deixar vir as minhas crianças não funciona. Tá? Bati no filho. Não vai ser legal. Né? Vou preparar uma evangelização, acabei de um couro no menino, não funciona. Não funciona. Briguei com o vizinho. Ele está de lá jogando uma carga negativa. Eu estou pelejando para sintonizar. Então nós vamos nos organizar vibratoriamente para preparar a aula de evangelização. Beleza? Tá? Depois disso, só montar a aula. Simples assim. Você está com os livros, está com o tempo. Escolheu o dia. Tem uma equipe espiritual com você, só montar. Vamos lá? O que eu preciso fazer? Planejamento e programação. Já planejei o planejado, agora eu vou entrar no esquema do trabalho. Eu preciso ter? Tema. Meu tema é? Levanta todo mundo aí. Rapidão, que já vai dar 6 horas e eu preciso terminar 6 horas. Liga, faz um favor pra mim. Ai, Senhor. Liga o tema a esse esquema aqui, ó. Tá? Liga o tema a esse. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu tenho uma integração e a minha integração diz que eu preciso fazer o quê? Apresentar
o tema para as crianças. Eu não preciso dizer o tema para a criança não, tá, gente? Não precisa dizer o tema para elas não. Eu posso fazer com que elas descubram o tema. Deixa elas tentar descobrir o tema. Beleza? Então não vou falar qual que é o tema, mas eu vou falar o seguinte. Faz assim, Elisa, faz uma casinha. Assim. Entra aqui debaixo. Vocês vão fazer isso aqui pra mim, cada um vai fazer isso, tá? Entra um na casa. De novo, ô Paula, pera. Não sei, eu não sei. Tem uma casa dentro da casa. Tem dentro da casa. Eu tô passando o telhado. Quem vai nascer aí? Tá todo mundo numa casa? Então, meu tema é reencarnação. As crianças não sabem. Eu já cantei música sobre reencarnação. Já cantei, tá? Vou fazer uma brincadeira que chama assim. Toda vez que eu falar encarnei, vocês permanecem na casa. Desencarnei, sai da casa. Reencarnei, entra na casa. Tudo bem? Vamos lá? Essa casa é um útero. Tudo bem? É um útero. Encarnei. Tem que ser rápido, tá? Encarnei. Desencarnei. Encarnei. Desencarnei. É só reencarnar. Nós temos aqui um espírito que custou, programou, mas ele demorou a entrar na casinha. Tá? Perceberam? O que esse espírito está fazendo fora aí? Você também demora. Nem entrou. Teve a bênção de reencarnar. Não, desculpa, nem é muito tempo, ficou isso, tá? Teve a bênção de reencarnar, mas não quis. Não aproveitou a oportunidade. Eu não escutei reencarnei, não. Nem prestou atenção naquilo que ia fazer. Infelizmente, nós temos uma casa que desabou aqui, ó. Desabou essa casa. Quando a casa desaba, é complicado. A gente pode ter isso à conta de pessoas que estragaram o útero. Tá? A casa desabou. Encarnei. Ó. Não está querendo manter. Desencarnei. Encarnei. No mesmo corpo. No mesmo corpo. A gente pode reencarnar no mesmo corpo? Não. Viu? Sai. Todo mundo está encarnado, sai do corpo. Vem pra cá. Você reencarna no mesmo corpo? Então nós teríamos que ter feito o quê? Reencarnado. Ter trocado. Ter trocado. A outra casa desarmada lá. Nem sabe que são eles que desarmaram a casa. Estou trabalhando com as crianças o livro dos Espíritos. Quando ele fala do valor da reencarnação, retorno à vida corporal. Aí ele vai trabalhar sobre a questão dos abortos. Entendeu? Encarnei, desencarnei, encarnei, desencarnei, tem que mudar de corpo. Uma encarnação ele é louro, outra encarnação ele é moreno, outra encarnação ele é índio, na outra encarnação ele é japonês, na outra ele é brasileiro, na outra ele é político, na outra ele é pobre, de bate-chuva. Cada hora ele está numa reencarnação. O que não falta é oportunidade de reencarnar. Por isso que não podia desabar a casa. O que não falta é oportunidade. Porque Deus permite que a gente vá e volte quantas vezes for necessário. Tá? E a gente agora pode até escolher. Nós vamos escolher, por exemplo, que ela agora reencarne numa casa grande. Numa casa grande. Né? Deus vai conceder para ela a reencarnar justamente. Entendeu? Nós vamos, por exemplo, pegar ela aqui e colocar nesta casa, mas como ela tem dívida com ele, ela vai reencarnar com ele na mesma casa. Tadinha. Que reencarnação é essa? Ô, gente, vocês viram? Eles são adversários. Ele está de costas. Costa pra ela. Eu estou aproveitando tudo para transformar a dinâmica na
pode fazer assim, reencarnar um menininho naquela casinha lá, uma menininha nesta casa, gêmeas nessa essa aqui desabou. Mas aí vai acontecer um negócio legal. Vem cá, reencarnar. Essa mamãe, esses pais aqui, peraí, vem cá. Esses pais aqui não estão conseguindo reencarnar de jeito nenhum um espírito. Então o plano espiritual, sabendo do tamanho da dívida que eles têm, fez o quê? Inseminação artificial. Então vai nascer 4 naquela casa. Viu? Pegou? Já falei de reencarnação, gente. Já trabalhei em reencarnação. Então, quando eu penso, pode desmanchar a casa, pode ser. Quando eu estou preparando a evangelização e o tema é reencarnação, eu vou ficar preso no meu tema porque é muito dinâmico o tema. Tem muita coisa que eu posso trabalhar naquele tema. Tudo bem? Uma outra coisa que eu preciso é o quê? Lembrar a data da minha aula. Quando é que eu vou dar aula? Porque senão, minha aula é dia 19, é hoje. Mas o que vai acontecer? Não, minha aula foi semana passada, mas aí a aula hoje é da Ana. Então, como eu também preparei, o que eu vou fazer? Eu vou interferir na aula da Ana. E aí, apesar da Ana ter preparado lá na casa dela, nós sabemos do tema nós duas, conversamos nós duas, mas a Ana preparou, ela que vai falar para os meninos. Então, se eu ficar dando palpite na aula da Ana, o que eu posso fazer? Eu posso perturbar o trabalho da Ana. Tá? Então, eu preparei a minha aula dia 19, eu vou falar dia 19. Hoje eu posso dar um suporte para a Ana. Eu posso ajudar ali na sala, ajudar a controlar os meninos. Na hora que ela estiver falando, ela precisa da minha ajuda. Se ela me pedir como eu preparei, eu posso ajudar. Mas quem está falando hoje na aula é a Ana. Porque eu não posso corrigir. Ô, Ana, não é assim que fala, não. Ô, Ana, não é reencarnação, não. André Luiz fala, não é assim não, boba. Peraí que eu vou lembrar. Nem eu não sei já corrigir a Ana. Tá? Então eu tenho que ter a minha data. A data que eu vou fazer a minha aula. Eu tenho que lembrar da aula anterior, que foi a Ana que deu. Lembrar o que foi que a Ana falou na aula dela, é importantíssimo. Porque as crianças vão falar assim, já falou isso? Ou então eu vou levar uma história que a Ana acabou de contar. Tá? A Ana contou essa história, gente. Aí eu não estava prestando muita atenção, eu estava no WhatsApp, estava pensando nos problemas da de casa, eu não lembrei da história, levei a mesma história, os meninos já ouviram. Então a aula anterior tem que estar na minha cabeça, tá? O ciclo que eu evangelizo e a aula seguinte. Quem vai fazer a aula é a Ana, então eu vou fazer de forma que eu não prejudique a Ana na próxima aula. Então eu vou preparar, ela vai mudar o tema na próxima semana, hoje é reencarnação, amanhã é sobre imortalidade da alma. Então eu tenho que arrumar um jeito de falar que eu não entre na imortalidade da alma. Estou esquematizando ali, ó, tá? Fiz a minha dinâmica, é imprescindível que eu desenvolva o tema. Viu, gente? Eu preciso falar com os meninos o que é aquilo. O que é, como é que ela acontece, por que ela acontece, quando que ela acontece. Eu preciso dizer isso para as crianças. Não é só ficar brincando ali, não. Por isso que antigamente levava boneca para evangelização, carrinho para evangelização. Ela levava o tema... De novo, não leva brinquedo para evangelização. O único brinquedo que você pode levar é o brinquedo do evangelizador. Que é quando ele vai levar a aula. Então, o evangelho, por exemplo, eu tenho uma boneca que eu sempre levo ela na evangelização. Essa boneca, toda vez que eu vou falar de experiências, eu utilizo a boneca, para mim não utilizar a criança. Tá? A bonequinha já está até toda assim, sem bracinho, tá, gente? Tão usada na evangelização. Aí todo mundo fala, ah, filha da tia Sônia, filha da tia Sônia. Trouxe ela para a gente fazer uma experiência. Eu quero falar, por exemplo, de uma coisa ruim. Eu vou falar sobre a desencarnação e vou falar, por exemplo, sobre zona umbralina. Eu não vou usar as crianças para isso. Eu vou usar a boneca. Eu vou usar a boneca, porque eu não faço referência pessoal. Não sei como é que está o estado daquela criança emocional, espiritual dela, tá? Não sei como é que está o vínculo dela com entidades infelizes. Então esse brinquedo aí, Sônia, como um recurso, né? Como um recurso. Terminou, põe na caixinha, guarda e vai embora. Não deixa que o menino brincar, não. Não leva carrinho, a não ser que faça parte do recurso não leve, peteca, a não ser que faça parte da aulinha. Às vezes eu até levo, mas eu brinco lá, né? Por exemplo, vou fazer uma pergunta e vocês vão me responder. Que Jesus é nosso? Que Jesus é nosso? Amigo. Amigo. Se a primeira palavra
palavra que eu tenho no meu papel é amigo, aí eu, por exemplo, posso brincar de jogar peteca pra ele. Depois de amigo tem uma outra expressão. O que é que Jesus é nosso? Guia. Você joga para quem? Falou guia. Porque eu quero que todo mundo fique atento quanto à intenção das crianças. Eu ia fazer essa brincadeira com vocês aqui hoje. Tá? Mas o tempo não dá, né? Que era falar sobre Jesus e aí vai jogando. Cada um que acertar vai sabendo. Aí o outro fala, de repente o outro fala assim, não tia, ele falou foi guia, tia, você está falando errado. Quer dizer, a criança está atenta, gravando. Você que falou, você falou o quê? Não tia, ele falou irmão. Esse menino lá falou irmão. Aí eu sei que as crianças estão envolvidas com a evangelização. Terminou a brincadeira, tia, posso ficar com a peteca para mim? Não. Recolhe a peteca. Tira do alcance das crianças. Evangelização não é para brincar de boneca de casinha. Ah, mas na minha sala tem menino muito pequeno. Quanto menor a criança, melhor o tema. Perceberam isso? Melhor o tema. Melhor para aplicar o tema. Se você tem um menino de 1 mês, não tem nada na cabecinha daquele menino que você falar, ele lê. Quando você falar, ele lê. Ele fica te olhando. Olha que delícia. Aí você nota, aqui, neném. Olha o neném. Olhando. Não ri, não pisca, só olhando o seu desenho. Olha, tá gravando. Então, menor a criança, mais aproveitável é o tempo. Maior a criança, mais difícil. Você pega um adolescente. Você fala com o adolescente, o que é? Sei. Não fala. Não quer falar não. Olha, tá com a cabeça cheia, não tem nada pra falar mesmo, não? Então, dentro disso que você está falando, não existe tema mais ou menos difícil para a gente estar colocando no cronograma? Não. Todos os temas podem ser ditos e trabalhados com todas as crianças. Depende de como a gente vai colocar aqui. A didática é que é diferente. Né? Por exemplo, eu tenho criança, a peteca, a brincadeira da peteca. Eu brinco de peteca com os meninos de 3, 4, 5 anos. Entendeu? Com os de 7 eu não posso brincar. Eles são bagunceiros. Então se surge uma peteca, daqui a pouco ele passa a mão no trigo, tiver na mão outra coisa que não é peteca, joga na criança. Então não é a brincadeira ideal para criança de 7 anos. Batata quente já é. Entendeu? Porque ele vai ficar centrado ali. Então é como você desenvolve a aula, a didática é que é tudo. Tá? Mas você pode falar qualquer tema com a criança. A referência prática. A gente precisa hoje, as crianças estão tendo essas aulas, a escola é integrada. Então, gente, o menino colore o dia inteiro. Entendeu? Principalmente essas escolas que não estão adaptadas adequadamente, fica pondo o menino para fazer para casa, depois corrigiu para casa, depois se alguma coisa errada, depois dá aula de reforço para casa, depois fica naquela coloração. Só colorição, né? Aí o que vai acontecer? Quando ele chega na evangelização, mais colorido. Não, ele está cansado de colorido. Mais colorido. Então a gente sugere o seguinte, crie muita coisa que possa substituir o colorido. Tá? Mas se ele gosta, pode colocar. Lembrando que ele já coloriu o dia todo. E ele não pode entender que a evangelização é uma escola. A evangelização é um momento dele com Jesus. Viu? Fazer uma atividade, que nós já fizemos uma aqui, né, de início como dinâmica, pode ser usada também como atividade, e uma conclusão. Dentro do meu planejamento, o que eu vou colocar? A avaliação. Eu vou fazer a avaliação semanal. Eu preciso saber se a minha aula foi boa. Não deu certo. Aquela dinâmica que eu usei não deu certo. Infelizmente, não é o tipo de dinâmica que eu posso usar. Esse tema eu falei para os meninos, mas eles não pegaram. Eu preciso repetir o tema. Isso é uma avaliação. Eu vou fazer uma avaliação e vou pedir a eles para fazerem a avaliação. Então, por exemplo, seria legal que depois de toda a aula, eles também pudessem avaliar com o grupo. Em vez de soltar os meninos no parquinho, dá um papelzinho para eles fazerem a avaliação. Como é que você achou a aula hoje? Faz uma carinha triste, uma carinha sorridente, uma carinha mais ou menos. Para ver como é que ele está vendo a aula de evangelização. Se está produtiva para ele. Tá? Se você não quiser fazer semanalmente, pode fazer com eles mensalmente. Mas também você fazer uma mensal. Qual que é a mensal? Você faz junto com o seu coordenador de evangelização. Tá? Você é a coordenadora. Já tem 6 meses que eu estou dando aula. Eu percebi que não está do jeito que eu quero. Então eu vou avaliar com você. Como é que estão seus meninos? Eu estou sentindo o comportamento dos meninos tão difícil. Eu sinto que eles estão vindo, mas eles estão muito cansados. Eu quero levar uma dinâmica, então eu dou a dinâmica, eles não conseguem fazer a dinâmica porque estão cansados.
eles estão desinteressados, eu trabalho adolescente, está dando namorico na sala, eles ficam rindo uns para os outros o tempo todo, não está prestando atenção. Tudo isso tem que ser avaliado de 6 em 6 meses, porque é uma avaliação mais séria. É uma avaliação que vai mexer com a estrutura da evangelização. Percebeu? Uma avaliação semestral e anual. A semestral é quando a casa chama a gente para avaliar, né? No seu caso aí, como coordenadora, você vai chamar para saber como é que está o trabalho. E anual é para a gente elaborar um novo projeto, tá? Um novo projeto de evangelização. Vou mudar de ciclo. Você, na condição de coordenadora, avaliou que eu estou me dedicando mais à criança menor, minha forma de linguajar está mais adaptada à criança menor. Esse ano você vai me colocar com crianças de 5 anos. Ah, não gosto de menino de 5 anos. Não tem isso, gente. Quem gosta de criança de qualquer idade. Tá? Quando eu começo a escolher, é problema. Tem uma linguagem que eu adapto melhor. Por exemplo, eu, Sônia, amo criança bebê. Adoro falar com menino pequeno. Entendeu? Eu adoro quando ele levanta e ele volta e vem e quer pegar o desenho. Eu ponho meus desenhos todos assim, ó, bem baixinho. Eu conto as histórias, tudo que eu faço eu levo em desenho. E eu ponho embaixo. Eu quero ver o que ele pegou. Então, por exemplo, daqui a pouco ele vai lá e puxa, rasga o desenho. Mas eu já sei que o que chamou mais a atenção dele foi aquele material. Depois eu colo o material e vou para casa identificar o desenho com a criança. Eu vou saber, por exemplo, por que ela rasgou o desenho. Né? O que mexeu nela mais? Às vezes ela pega um desenho menos colorido. A gente sabe que a criança, quanto menor, mais colorido ela gosta. E ela tem as cores preferenciais. Que é muito bom a gente estudar isso também, para a gente saber até como é que colore o desenho. Então eu olho que ela, por exemplo, ela rasgou o desenho de preto. Desenho mais escuro, tinha muito azul, tinha muito preto. Aí tudo eu vou trabalhando, o perfil dela, o humor dela naquele dia não estava bom. Tudo isso eu vou trabalhando com a criança. Tá? Isso é a minha avaliação também. Normalmente eu faço mensal esse tipo de avaliação, porque eu às vezes espero o humor da criança modificar. Tá? As observações, eu sempre levo uma música temática, a preparação de sala de aula. Eu é que limpo minha sala, eu é que fecho minha sala, eu que desligo o ventilador da minha sala, eu que apago as luzes. Não posso deixar isso para a Caspita fazer, não. Às vezes tem um estilete que eu esqueci em cima da mesa, eu deixei a sala escancarada, uma criança vai lá e mexe. Ou o tarefeiro da casa, de boa vontade, corta a mão em cima do material porque houve displicência nisso. Tá? Então é eu que recolho todo o meu material. Eu que digo para Jesus, bacana, mestre, vê se o senhor está do jeito que o senhor gosta, tá bom? É assim que o senhor quer? Beleza. Tá? Eu tenho uma lista de presença, que ela é fundamental. Eu preciso fazer esse acompanhamento. Eu disse lá na aula do nosso lanche, que eu repeti aqui, se você faz um acompanhamento e qualifica a aula, a criança volta quantas vezes ela quiser, ela gostar. Quando a criança começa a sumir do centro, é porque a coisa não está boa, não. A aula não está boa, não. Tá? Esvaziou de menino, nós estamos tendo um problema. Ah, não, mas tem igreja evangélica, tem público para todo mundo, gente. Para com esse estresse. Os meninos evangélicos vão tudo para a igreja. Eles vão para a igreja, mas quando precisa está tudo no centro, tem público. Tem público, pode ficar tranquilo. Se eu tiver que evangelizar naquela noite 10 crianças, são 10 crianças. As crianças vão ficando fiéis, tanto quanto fiéis são seus evangelizadores. Elas vão gostando de ficar com você. E elas vão fazendo preferências. Até porque se são crianças socialmente carentes, elas não obedecem pai. Então o pai está na igreja, eles estão muito satisfeitos. Tá? Numa boa. Prece inicial e prece final. Tanto para preparar o meu material, quanto para encerrar. Tá? Na minha sala, no centro espírita, ou na hora que eu estou preparando a minha casa. Reunião com os evangelizadores. A coordenação tem que fazer reunião com os evangelizadores. As reuniões com os evangelizadores funcionam como? Tem uma coisa que eu quero sugerir para vocês aqui, que a gente já chegou à conclusão que não tem como não se realizar. Existe uma reunião que é a preparação das aulas. A casa tem que reunir com os evangelizadores para preparar as aulas. Tá? A casa que eu falo é a coordenação. Eu não posso ficar um ano fazendo aula lá na minha casa, sem que a minha coordenação saiba o que eu estou levando. A coordenação não pode ficar dentro de sala. Se ela não pode ficar dentro de sala, ela precisa saber o que eu estou levando para dentro de sala. Como está sendo desenvolvida a minha aula. Então é legal que nós nos reunamos a semana para a preparação de aula.
viu? Preparar a aula. Esse evangelizador vai reunir com a coordenação também na preparação dos